Queridíssimos amigos, um grande abraço a todos vocês. O Philadelphia Eagles tá pegando fogo nessa temporada, 11 vitórias, 2 derrotas, mas existem algumas preocupações, ok? Depois da última vitória contra o Carolina Panthers, o A.J. Brown foi lá e reclamou e falou que o jogo aéreo tem sido um problema e ficou muito chateado que recebeu apenas 4 passes, né? 4 bolas foram na direção dele, agarrou os 4 passes, apenas 43 jardas. Teve um certo momento na partida que depois de uma campanha de 3 jogadas e punt, ele pega o capacete, joga no chão. Então, o time tá ganhando. O A.J. Brown, em todos os jogos que ele atuou nessa temporada, ele perdeu alguns por causa de lesão, o Philadelphia ganhou todos. E mesmo assim, o A.J. Brown não está feliz. E pra piorar, um jogador que eu acho que ele é o jogador talvez mais respeitado do vestiário do Philadelphia Eagles. Eu falo disso porque quando eu fui cobrir o Super Bowl 2 anos atrás, né, no Arizona, com os Eagles enfrentando o Kansas City Chiefs, alguns jogadores citaram o Brandon Graham como um exemplo de liderança dentro do vestiário, né? Incluindo o Jordan Mailata, que é um jogador que eu entrevistei, e ele falou assim, né, eu admiro muitos jogadores no ataque, mas um jogador na defesa que realmente me chama atenção, que é um exemplo de liderança, que é o Brandon Graham. BG, Brandon Graham on the defense, man. He's taught me so much, and I love that, man. He's one of the best teammates I've ever had. Best teammates. Bom, enfim. O Brandon Graham, num podcast, eu não consigo entender essas coisas. Eu não consigo entender. Mas num podcast, o Brandon Graham foi lá e falou que o Jalen Hurts e o A.J. Brown eram amigos, mas que agora os dois têm um relacionamento meio que estremecido. Por que ele foi falar isso? Eu fiquei chocado, né? Especialmente quando a gente fala de um veterano que já passou dos 30, já faz um bom tempo, e é tão importante naquele vestiário. Ele vai lá, depois desses comentários do A.J. Brown, ele vai lá e aumenta ainda mais a ferida. Então, eu, sinceramente, fiquei muito surpreso com isso. Agora, o A.J. Brown deveria ter falado o que ele falou? Não pra imprensa, e sim pro Jalen Hurts e pra comissão técnica. É algo que precisa ser endereçado. O Philadelphia Eagles não vai vencer o Super Bowl, que é a única coisa que importa, tá? Tem time que se contenta em chegar à pós-temporada. Não é o Philadelphia. Philadelphia, né? Chegou na pós-temporada e perdeu. Ou chegou na pós-temporada, chegou até a final de conferência e perdeu. Foi uma grande temporada. Não. Os Eagles estão pensando em Super Bowl. É a única coisa que importa. Então, vencer o Carolina Panthers é ótimo, por 6 pontos, por causa de um drop também do Xavier Legette. Mas se jogar assim, não vai ganhar o Super Bowl, que, de novo, é a única coisa que importa. Então eu consigo entender a frustração do A.J. Brown, que é um dos melhores wide receivers da liga, que tem um salário acima dos 30 milhões de dólares, e para Philadelphia chegar onde quer chegar, vai precisar desse jogador produzindo em altíssimo nível. O ataque aéreo dos Eagles produz apenas 180,6 jardas por jogo. Sabe quem é pior? O New England Patriots, que tem o seu quarterback calouro e que não tem recebedor, tá? O Philadelphia tem um ataque aéreo pior que os Panthers, pior que os Giants, né? Pior que o Tennessee Titans, pior que o Jacksonville Jaguars, ok? Agora, eu entendo, né? O jogo terrestre é o melhor ataque terrestre da NFL. O Saquon Barkley tá numa temporada de talvez MVP, certamente é o favorito para vencer o prêmio de melhor jogador ofensivo da temporada, mas projetando pós-temporada, você vai precisar do jogo aéreo, você vai precisar do A.J. Brown e do Devontae Smith. Vai ter algum jogo que o Philadelphia não vai conseguir correr com a bola. Esse plano B vai precisar aparecer para os Eagles. Vai precisar aparecer. Mas quando os Eagles foram pro Super Bowl, lá em 2022, eles tiveram uma média de 190 jardas, né, nos playoffs, 190 jardas aéreas por jogo, contra os Giants, contra os 49ers e contra o Kansas City Chiefs. E correram para 177 e chegaram ao Super Bowl, ok. Sabe o que você precisa levar em consideração aqui? Nas 2 primeiras vitórias, 38-7,
E 31-7 contra os 49ers, eles não foram forçados a lançar a bola e abriram uma boa vantagem contra os Giants naquele primeiro jogo, lançando a bola. Nas primeiras campanhas, depois administraram, correram mais com a bola, administraram o jogo e venceram. No Super Bowl, o Jalen Hurts foi muito bem e os Eagles produziram 35 pontos naquela partida, com ele lançando para mais do que 300 jardas naquele jogo. Você entende? Então, do jeito que os Eagles estão operando, eu amo os Eagles, eu amo o Saquon Barkley, eu acho que Philadelphia tem tudo para ir longe e terminar com a melhor campanha da Conferência Nacional. Para mim, é um time realmente completo ofensivamente, de um modo geral, e defensivamente. Mas eu não vejo nenhum time sendo tão ruim nessa era da NFL, produzindo tão pouco no jogo aéreo e vencendo o Super Bowl. Em algum momento o jogo aéreo vai ter que aparecer. Então, eu não tô falando que não pode aparecer para Philadelphia, lógico que pode. A gente já viu o A.J. Brown ter 4 jogos acima de 100 jardas nessa temporada. Diversas recepções acima de 40 jardas. É óbvio que isso daí pode acontecer, mas eu entendo a frustração dele, que estão chegando aqui na reta final da temporada e contra o Carolina Panthers, ele vai lá, recebe apenas 4 bolas na direção dele e eles não anotaram 42 pontos. Eles anotaram 22 e venceram por apenas 6 pontos. Tá? Então, não é uma vitória para sair comemorando, nossa, olha como estamos bem aqui no mês de dezembro, depois de uma vitória contra o Carolina Panthers, tá? Então, essa frustração poderia ter sido expressada de uma forma diferente, e aí que o A.J. Brown realmente errou, tá? Mas eu gosto do fato que o A.J. Brown tá insatisfeito com a sua função no time. Ele não pode se tornar uma distração pública, mas ele é um cara ultra competitivo, ele é um dos melhores jogadores da NFL. Você pode ele é um diva, né? Ele tá corroendo o vestiário. Se ele faz isso publicamente, eu acho que isso daí pode realmente pesar. Mas endereçar isso com a comissão técnica, com o Jalen Hurts, que eu acho que o Jalen Hurts também sabe, né, que eles precisam de um pouquinho de mais dinamismo com o Devontae Smith, Goddard e o A.J. Brown para realmente chegarem onde eles querem chegar, aí eu acho válido. Agora, no ano passado, e é aqui que vem a minha preocupação, o Philadelphia Eagles perdeu 5 dos últimos 6 jogos. E o Philadelphia, assim, eles perdiam um jogo e aí na semana seguinte parecia que jogavam pior ainda. Né? Não era um time que dava a volta por cima. Quando o time perde e volta com tudo na semana seguinte, mostra que tem uma estabilidade dentro do vestiário, que tem o dedo do treinador, né? Que é um time resiliente. Quando o negócio começa a realmente despencar, aí a gente começa a questionar a liderança do grupo, né? Se o treinador perdeu o vestiário. E o Nick Sirianni e o Jalen Hurts, no ano passado, tiveram problemas. Nick Sirianni é o treinador para apagar um fogo dentro do vestiário? Para mim, não. Para mim, não. E outra coisa também que eu falo. Brandon Graham, que é um líder do time top, saindo falando num podcast, mostra também que talvez o Nick Sirianni não tenha o controle do vestiário que ele precisa ter, né? Que tem alguns jogadores dando uma de freelancers, né? Saindo por aí falando o que querem. Então isso é esse aspecto de Nick Sirianni controlando o grupo, tendo todo mundo na mesma sintonia. Isso daí é uma questão que me preocupa, pensando aqui na reta final da temporada. Eu acho que o A.J. Brown vai receber muitos passes aqui nessa próxima partida. Muitas vezes a gente vê um jogador do calibre do A.J. Brown reclamando e logo na semana seguinte a gente vê muitas bolas na direção dele, tá? Então eu não acho que é um momento terrível para Philadelphia. O time tá ganhando jogos, tá 11-2. Né? Eu só espero que o time não perca 1 ou 2 jogos seguidos, porque aí o negócio pode realmente piorar e pode colocar toda a pressão em cima do Nick Sirianni. Mas, de novo, A.J. Brown tá certo de sentir o que ele sentiu, não deveria ter expressado para a imprensa.
E o Brandon Graham, pra mim, foi muito, muito errado de ter comentado sobre o relacionamento de Jalen Hurts e A.J. Brown. Isso daí não ajudou a equipe de Filadélfia. E o Brandon Graham geralmente só faz coisas que ajudam o time. Vamos ver o que acontece, tá? Eu acho que ainda é pequeno o negócio, acho que dá pra apagar esse fogo, tá? Agora, se virar realmente um fogo fora do controle, aí eu acho que o Nick Sirianni não vai ter bombeiro suficiente pra apagar, hein? Então vamos ficar de olho. Mas enfim, eu só queria comentar aqui sobre o próximo jogo, porque eles jogam contra o Pittsburgh Steelers, e os Steelers são excelentes contra o jogo terrestre. Pittsburgh vai fazer de tudo pra parar o Saquon Barkley. A.J. Brown vai ter muitos duelos contra o Joey Porter Jr., que adora pressionar os recebedores na linha de scrimmage, e ele geralmente leva a melhor no press, porque os outros recebedores, não é que eles são fracos, mas ele ainda não enfrentou um wide receiver tão forte fisicamente quanto o A.J. Brown. Então eu consigo ver o A.J. Brown vencendo algumas batalhas aí contra o Joey Porter, e eu tenho uma apostinha safadinha aí no A.J. Brown. Na verdade, ele faz parte de uma múltipla pra lá de safada aqui nesse fim de semana. Fiz essa apostinha lá na Stake, não é verdade? Então eu tenho o A.J. Brown passando das 106 jardas. De novo, é uma múltipla safada. Mais do que 106 jardas para o A.J. Brown nesse fim de semana. E aí eu tenho o Josh Allen, uma apostinha no Josh Allen, bateu na semana passada, passando das 14 jardas, corrida mais longa de pelo menos 15 jardas. Ele teve 3 touchdowns terrestres na semana passada. E eu gosto dessa aposta porque os Lions adoram marcar no mano a mano. Então, Josh Allen escapando da pressão, escalando o pocket, muitas vezes os defensores estão com as costas pro quarterback, e aí ele tem um espaço aí pra avançar e ganhar boas jardas terrestres, ok? Então eu vejo Josh Allen tendo uma corrida de pelo menos 15 jardas, e aí eu vejo Brian Thomas Jr., wide receiver do Jacksonville Jaguars, passando das 66 jardas contra uma defesa que vem sofrendo bastante, sofreu demais na semana passada contra o Tyreek Hill e o Jalen Waddle. Os Jets estão oficialmente eliminados dos playoffs. Eu não sei qual que é a intensidade que essa defesa vai mostrar aí nessa próxima partida. Se tudo isso bater, tá pagando 14,84 para cada real apostado lá na Stake. Lembrando que uma aposta num time vencedor, se você aposta o time estiver vencendo por pelo menos... Eu amo essa promoção. Se o time estiver vencendo por pelo menos 7 pontos no fim do terceiro período e não ganhar, mesmo assim você ganha a sua aposta. Apostei isso nos Dolphins, tava 31-24 depois de 3 quartos. E aí no quarto período eles amarelaram como sempre. Perderam por 45-31. Não tem problema. Você ganha a aposta, isso até $100, perto de R$600. Eu vou deixar o link aqui da múltipla. Eu vou deixar o link aqui também da plataforma da Stake para você entrar lá e fazer o seu primeiro depósito, ok? Então, nesse momento, tá tudo certo lá em Filadélfia, mas não vamos deixar o negócio piorar, porque a temporada tá muito promissora, são 11 vitórias em 13 jogos, os Eagles ainda podem terminar com a melhor campanha da Conferência Nacional, ok, my dears? Deixa seu like, deixa seu comentário e falamos em breve aqui no canal. Valeu, tchau, tchau! Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muito safadinho esse vídeo.